Negociação pode levar alguns milhões de reais à conta do Fluminense. Além disso, a gente vai falar bastante do Fluminense e Vasco, que vai rolar amanhã. Temos parcial, temos retornos e desfalques no Fluminense, tem os desfalques do Vasco da Gama também, além da escolha da CBF do árbitro para essa partida, uma escolha polêmica. Além disso, vamos falar também de Xerém. Ontem teve jogo no Sub-20. O Tricolor conseguiu um bom resultado na competição. Muita coisa do Flusão nesse vídeo aqui, então desde já eu te convido a deixar o like, a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta a gente vai falar muito do Fluminense. Se o mercado da bola do Fluminense ainda não começou a agitar, no futebol europeu, muitos clubes já estão fazendo as suas movimentações, notícias de sondagens e de planejamento para a montagem de elenco para a próxima temporada. E a informação que vem lá do exterior é de que o Chelsea, lá da Inglaterra, está interessado na contratação do atacante João Pedro, lá do Brighton. E aí você vai se perguntar, tá, e o Fluminense com isso? Tem muito a ver o Fluminense com isso, sim, porque o João Pedro é cria de Xerém, subiu lá em 2019, vocês com certeza lembram muito bem, de maneira avassaladora, meteu um caminhão de gols ali no começo da sua passagem, já subiu negociado com o Watford da Inglaterra. Do Watford ele foi negociado justamente com o Brighton, onde ele atua hoje em dia, tem também passagem pela seleção brasileira e tem sido um grande destaque lá na Premier League. Isso atraiu o interesse do Chelsea, que sinaliza com a possibilidade de fazer uma oferta de cerca de 400 milhões de reais para contratar o jogador. E por conta do mecanismo de solidariedade da FIFA, o Fluminense tem direito a uma porcentagem dessa possível negociação. Vale lembrar, o Fluminense não tem mais direitos econômicos do jogador. Até tinha ali uma porcentagem que o Tricolor lucrou com a venda do João Pedro do Watford para o Brighton, mas agora do Brighton possivelmente para o Chelsea. O Fluminense não tem porcentagem do jogador, somente o mecanismo de solidariedade da FIFA, que faz, claro, né, um valor não ser tão, como eu posso dizer, chamativo para o Fluminense receber, mas já é alguma coisa e ajuda, claro, as finanças do clube. O Tricolor tem direito, segundo o mecanismo da FIFA, a 2,5% do valor da transação. Então, no caso de confirmar uma compra do Chelsea pagando 400 milhões de reais, o Fluminense, como clube formador, lucraria ali, né, receberia cerca de 10 milhões de reais nessa negociação. Claro que é um valor irrisório se a gente pensar a venda total, e aí se a gente começar a lembrar por quanto que o João Pedro saiu aqui do Fluminense, o pouco tempo que ele teve de retorno técnico, claro que é tudo muito ruim, tá? Não é positivo. O João Pedro hoje é um jogador de nível de seleção, destaque de Premier League, está sendo cogitado negociar por 400 milhões de reais. A gente teve ele basicamente no nosso profissional por 6 meses, quando ele tinha 17 para 18 anos, e enfim, né, a gente não pegou a melhor fase dele tecnicamente falando, e a gente também não teve um grande retorno financeiro, mas é um jogador que, por estar se movimentando bastante, né, apesar de ser muito jovem, o João Pedro já estaria indo para o seu terceiro clube lá na Europa, estaria sempre, né, pingando ali um dinheiro na conta do Fluminense. Então, caso se confirme essa informação de que o Chelsea pode comprar o João Pedro por 400 milhões de reais, o Fluminense botaria 10 milhões de reais no bolso. Quero falar um pouquinho agora sobre Xerém. Ontem teve jogo do Fluminense, mas antes, rapidamente, deixa eu aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando, claro, aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está nos assistindo a comentar aqui embaixo, me falar o seu nome, de onde você acompanha a Central Fluminense. A gente gosta demais de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central alcança. A galera chega junto, deixa o comentário. Sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Então nesse vídeo eu vou mandar um abraço pro Milton de Ipanema, Minas Gerais, pro Vander Lúcio de Governador Valadares, também em Minas Gerais, pro Mário de Barra Mansa, no estado do Rio de Janeiro, pro Arlindo lá do Espírito Santo e também pro Everaldo de Nova Friburgo, aqui no estado do Rio de Janeiro. Um abração pra galera tricolor ligadinha na Central Fluminense, convite mais do que reforçado. Você quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo aqui da Central Fluminense? Então comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você tá nos acompanhando. Vamos falar um pouquinho então do Brasileirão Sub-20. Ontem teve partida lá no estádio Marcelo Vieira do Fluminense, recebendo
O Grêmio, o Fluminense tem alguns desfalques ali no sub-20, a gente sabe muito bem. Na live de ontem, inclusive, a gente debateu muito essa questão da categoria de base do Fluminense, sobre como o sub-20 tricolor vem nos últimos anos sendo uma categoria que vem sendo sempre um pouco mais fraca, muito por conta das vendas precoces de jogadores, também outros atletas pulando do 17 direto para o profissional, e além disso ainda sofre com diversas baixas, seja por suspensão, seja também por lesão. Na partida de ontem, por exemplo, o Fluminense não tinha sua dupla de volantes titulares, né? O Fabinho e o Gustavo Doman, dois jogadores muito bem quistos nesse sub-20 tricolor, principalmente o Doman, ficaram de fora. E aí, com isso, a gente teve o reforço do Wallace Davi, que subiu, mais um caso desse que subiu do 17 direto profissional, desceu para a base para jogar essa partida como titular e formou a dupla de volantes com o Eric. Outra situação também foi lá no ataque, né? O Arthur Henrique, que não é um centroavante, jogou como camisa 9 do Fluminense, já tinha jogado assim contra o São Paulo também, já que o Kelvin, que chegou, a ser relacionado para jogos do profissional, eu lembro do jogo contra a União Espanhola, por exemplo, lá no Chile, que ele foi relacionado, tá machucado. Então o Arthur Henrique tá jogando ali como camisa 9 jogou nessa partida, também já tinha jogado contra o São Paulo. O Fluminense foi a campo escalado com o Kevin no gol, Júlio Fidelis, que também já jogou de titular nessa partida contra a União Espanhola, titular na lateral direita, uma zaga formada pelo Loyola com o Gustavo Sintra e o Wagner, mais um também que jogou contra a União Espanhola, na lateral esquerda. Meio campo, como eu disse, o Wallace Davi, Eric e o Oliver. Lá na frente, o Wesley Nathan, Marlon e justamente o Arthur Henrique como o camisa 9. O Wesley Nathan, por exemplo, é um moleque que tem idade de sub-17, mas já subiu para o sub-20 tricolor, porque é uma grande promessa do Fluminense, é um grande destaque e já se torna, titular dessa equipe sub-20 do Flu, ele que recentemente foi campeão do Sul-Americano sub-17 com a seleção brasileira. E nessa partida o Fluminense saiu atrás do placar, saiu perdendo para o Grêmio por 1-0, mas nos acréscimos a gente conseguiu 2 gols e conseguiu virar esse jogo. Eu tenho os lances para passar aqui na tela. Se liga aí, ó, o primeiro gol do Fluminense, o Ítalo cruzou na área, o Gustavo Sintra escorou para o meio, o Wallace Davi completou para o fundo das redes, empatando o jogo para o Fluminense. Aliás, vale o detalhe aqui, o Wallace Davi viajou para Brasília no jogo contra a Aparecidense, voltou de madrugada ao Rio de Janeiro e já foi direto para Xerém, onde jogou esse jogo aí durante os 90 minutos e marcou o gol de empate tricolor. Mas não parou por aí, o gol do Wallace Davi foi com 47 do segundo tempo, mas aos 51, olha o que rolou, o escanteio foi batido na área, o goleiro do Grêmio saiu mal pra caramba, a bola ficou viva, o Arthur Henrique acreditou, bateu pro gol e virou o jogo para o Fluminense. Então vitória por 2-1 do tricolor. E aí a gente vindo aqui para a tabela agora do Brasileirão Sub-20, o Fluminense não tá bem colocado não, a gente tem oscilado bastante na campanha, mas o torneio tá todo muito embolado, Aí importante a gente frisar aqui para vocês como é que funciona, tá? São 20 clubes, assim como na Série A do profissional, só que diferentemente, lá no Sub-20 é apenas um turno, tá? Um turno, então todos os times se enfrentam uma vez só e os 8 melhores colocados vão jogar um mata-mata que aí depois lá na frente define o campeão. Com essa vitória, o Fluminense chegou à 10ª colocação. A gente está com 14 pontos em 11 jogos disputados, Uma campanha, como eu disse, que oscila bastante. O Fluminense tem 4 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Mas para ilustrar como é que também está muito embolado, o primeiro, nessa zona de classificação, o 8º colocado, é o América Mineiro. O América Mineiro tem 17 pontos, então é basicamente ali uma vitória, que afasta o Fluminense dessa posição ali do 8º lugar. Então a gente precisa melhorar, claro, o nosso desempenho e os nossos resultados. Mas precisa engatar uma sequência, não dá para ficar nessa campanha de oscilação, porque aí realmente a gente não vai conseguir essa classificação entre os 8. Mas se o Fluminense conseguir melhorar o seu nível de atuação e ter uma sequência ali de vitórias nesses últimos jogos da fase de classificação, a gente pode sim buscar essa vaga na próxima fase. Tem uma notícia importante sobre possível retorno de atacante do Fluminense. O GE traz para nós que o Fluminense internamente está bastante otimista em ter o Germancano apto para a Copa do Mundo de Clubes. Estreia tricolor na competição no próximo dia 17 de junho, menos de um mês que falta aí para essa partida, e existe esse otimismo interno de que o Germancano possa
atuar na competição. Vale lembrar, né, o Cano se machucou na partida de ida contra a Aparecidense, aquela nossa vitória por 1-0, o jogo foi no dia 29 de abril. Teve uma lesão no joelho, só que como a lesão dele foi parecida com a do Isaac, né, jovem que tem entrado agora também com o Renato Gaúcho, o clube acha que é possível que o Germancano se recupere e retorne na mesma velocidade que o Isaac se recuperou e retornou. O Isaac ficou 6 semanas de fora. A ideia tricolor é ter o Cano recuperado também nesse período. Vale lembrar, né, que a recuperação do Germancano vem evoluindo bem. Recentemente ele já estava dando voltas, correndo ali no CT, né, e aí a gente sabe que correr é uma coisa que dá impacto no joelho, né, então ele estar correndo após uma lesão no joelho é um excelente sinal, sim, de que a gente pode talvez ter o Germancano apto para jogar na Copa do Mundo de Clubes. O Germancano tem entregado bastante gol ao Fluminense nessa temporada. Eu, particularmente, não tenho achado ele tecnicamente, ao longo da partida, jogando bem, mas tem entregado os gols, algo que o Everaldo tem tido muita dificuldade, né? Até marcou contra a Aparecidense, mas tem sido alvo de muitas críticas, tem tido dificuldade para balançar as redes. O Germancano, nesse ponto, tem maior facilidade para ajudar o Fluminense na Copa do Mundo de Clubes e no segundo semestre. Então, uma ótima notícia aí, a possibilidade do Germancano voltar logo logo a vestir a camisa tricolor. Vamos falar um pouquinho agora de Fluminense e Vasco, partida de amanhã no Maracanã. Eu tenho algumas informações para trazer para vocês. A primeira delas, vindo do Marcelo Neves, lá do GE, é a parcial de ingressos para essa partida. De acordo com ele, já foram comercializados cerca de 26 mil ingressos para esse jogo. E aí vale a pena lembrar, né? Fluminense e Vasco fizeram um acordo, né? O Vasco, na verdade, entrou num acordo com o consórcio Fla-Flu, né? Tanto com o Flamengo quanto com o Fluminense. A gente falou sobre isso aqui alguns vídeos atrás, né? O Vasco agora vai ter direito a jogar algumas partidas ali durante o ano no Maracanã, devido ao acordo, porque São Januário vai passar por uma reforma. E aí acabou também com essa coisa de clássico 90-10, né? Fluminense e Vasco era sempre 90-10, jogo com o mando do Fluminense. 90% da torcida era nossa, 10% deles. No segundo turno era 90% deles, 10% nosso. E aí tinha sempre aquele imbróglio, né? De onde que o Vasco jogaria. Ano passado, por exemplo, jogou no Engenhão, né? E tem toda a questão da grama sintética que não é positiva para o Fluminense. Agora, com esse acordo, os jogos tanto de mando do Fluminense quanto de mando do Vasco, serão no Maracanã e serão 50-50, né? Terá a torcida mista, terá um setor para o Vasco, um setor para o Fluminense, mesmos moldes que acontece nos Fla-Flus. E aí também com esse acordo o Vasco parou com aquela situação de ficar perturbando por causa do setor sul, né? Algo que a gente já vem ouvindo desde 2013, quando teve, né, o consórcio, o primeiro consórcio lá que venceu o Maracanã, que fechou com o Fluminense e tudo mais. O Vasco ficava dizendo que tinha um direito legítimo, porque lá em 1950 foi campeão carioca, de jogar no setor sul, só que eles não entendem que agora é outro estádio, né? Tem outro dono e tudo mais. E aí agora, com esse acordo, eles aceitaram que o Fluminense vai jogar no setor sul, né? A torcida do Fluminense vai ficar no setor sul nos dois jogos, tanto ida e volta, mas aí teremos 50-50, né? Divisão meio a meio ali, com torcida mista. A gente sabe, né? Isso é muito bacana do futebol carioca. A gente vê em São Paulo, torcida única e tudo mais. Aqui no Rio de Janeiro a gente ainda é resistência. Conseguimos, né? As duas torcidas ali fazerem belas festas. E dentro do possível, claro que não é 100% ideal, ainda tem conflito, ainda tem briga, mas de uma maneira pacífica, né? O que embeleza muito o futebol brasileiro. Falando um pouco mais da partida em si, vamos falar um pouquinho da arbitragem, porque a CBF tomou uma decisão que eu achei bem polêmica, bem complexa quanto ao árbitro desse jogo. A CBF definiu o Rodrigo José Pereira de Lima como responsável por comandar o clássico entre Fluminense e Vasco. E aí, se você analisar o retrospecto do Rodrigo José Pereira de Lima, você pode pensar, pô, mas por que o Capuano está falando que a decisão foi polêmica, falando com um tom negativo da escolha? Afinal, são 5 jogos do Fluminense sob o comando desse árbitro, são 3 vitórias, nenhum empate, 2 derrotas, um aproveitamento ali de 60%. Bom, é acima da média, tem muito árbitro pior pro Fluminense no campeonato. Mas aí vale a pena lembrar, né, quem fez essa lembrança muito boa foi o Luiz Araújo, do canal do Luizinho, de que em 2023, esse árbitro, Rodrigo José Pereira de Lima, teve um erro admitido pela CBF e sua comissão de arbitragem, justamente numa partida contra o Fluminense. Não sei se vocês vão lembrar, mas na partida entre Grêmio e Fluminense, com o mando do Grêmio, lá na arena do Grêmio, teve um lance que gerou muita polêmica, né? O Nino foi derrubado dentro da área,
Fluminense reclamou muito ali pedindo um pênalti naquele jogo. O árbitro optou por não ir ao VAR e encerrou a partida. O Fluminense acabou sendo derrotado por 2-1 e depois, a própria CBF e a comissão de arbitragem assumiu que o árbitro teve um erro. Ele ficou ali 2 anos praticamente sem apitar jogos do Fluminense, mas já voltou, a apitar jogos do Flu. Apitou a primeira rodada desse ano, que a gente perdeu para o Fortaleza fora de casa, o jogo que acabou marcando a demissão do Mano Menezes. Também apitou a nossa vitória contra o Corinthians lá na Neoquímica Arena. Então o Rodrigo José Pereira de Lima, mais uma vez, apitando o jogo do Fluminense, apesar da polêmica que aconteceu em 2023. Falando um pouquinho mais da questão dos jogadores dentro de campo, o Fluminense tem um desfalque importante, que é o volante Nonato. Está suspenso devido ao terceiro cartão amarelo, não pode atuar contra o Vasco da Gama. O nosso adversário, por outro lado, tem um pouquinho mais de desfalques, O Coutinho não joga, ele foi expulso no último jogo do Vasco contra o Fortaleza, numa confusão ali com o Marinho, foi expulso, vai cumprir suspensão contra o Fluminense. Além dele, Payet, o zagueiro Lucas Freitas, que por sinal, curiosidade, é o irmão gêmeo do Luan Freitas, que pertence ao Fluminense, e o David estão lesionados e também não vão para essa partida. Fluminense, em contrapartida, tem 2 retornos possíveis para esse jogo. Já traz pra gente que tanto o meio-campista Lima quanto o atacante Keno devem ser relacionados pelo Renato Gaúcho. Lima, a gente lembra, teve uma lesão na coxa, grau 1, ficou de fora do jogo contra o San José, as partidas subsequentes também. E, enfim, já deve voltar para esse clássico contra o Vasco. Acho uma boa notícia, Eu sei que a galera aqui tem um pouco de implicância com o Lima, não é um cara que atrai muito o carinho do torcedor tricolor. Eu particularmente até gosto do Lima, mas 2025 dele realmente está muito ruim, Tá muito abaixo, não tenho gostado das atuações dele. Mas o Lima é um jogador que costuma fazer gols contra o Vasco, Então é um bom sinal ter ele nesse clássico. Eu lembro do Fluminense e Vasco 1-1 no Maracanã no ano passado. Foi ano passado? Aquele que o Fábio falha e o Pedro Raul faz o gol. Ou foi 2023? Tô com a dificuldade. Não foi ano passado, não. Foi 23. Ano passado foi aquele 2-1, que teve o gol do Ganso de cabeça. Mas naquele Fluminense e Vasco lá, o Lima meteu o gol do Fluminense. No Fluminense e Vasco no Engenhão, que a gente acabou sendo derrotado, o Lima também fez gol. É um cara que costuma fazer gols contra o Vasco. Então fica essa curiosidade aí, pode retornar nesse jogo. E além dele, o Keno, O Keno não tinha nenhuma lesão, ele foi poupado ali devido ao controle de carga. É algo que até trouxe algum questionamento da torcida, já que o Keno não consegue ter sequência de jogos. Ele joga um jogo ali como titular e agora com a lesão do Canóbio, ele, em tese, seria o titular do Renato Gaúcho, mas ele não consegue ter sequência, Ele joga uma partida e acaba logo desfalcando. Deve retornar nesse jogo contra o Vasco, já que ele não tinha lesão, foi apenas poupado devido a esse controle de carga. Então, 2 retornos aí que o Fluminense pode ter, a ver como que o Renato Gaúcho vai montar essa equipe, O Serna jogou como titular na ponta esquerda no último jogo, foi contra a Aparecidense, mas meteu o gol e tudo mais. Será que ele vai perder a posição ali no ataque pro Keno, que tá retornando? Na posição do Nonato, a gente tende a acreditar que vai ser Martinelli e Hércules, Não tem muito para onde fugir ali na dupla de volantes do Flusão. Eu quero saber de você, tricolor ligadinho aqui na Central Fluminense. Você tá otimista nesse clássico contra o Vasco? Acha que o Fluminense consegue vencer essa partida? Então comenta o seu palpite aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.